Olá, tudo bem? Meu nome é Eliseu. Estou aqui para falar um pouco sobre o livro de Apocalipse com você. Cada dia que passa eu fico mais tocado com este livro, mais impressionado. Este livro, ele hoje ocupa uma posição essencial para os dias atuais. Cada cristão precisa conhecer o conteúdo deste livro. Conhecer o livro de Apocalipse é conhecer o ponto exato em que você está da história cristã. Conhecer o livro de Apocalipse também é saber em que ponto da história, da profecia, você está. O que está acontecendo? É um livro que se faz necessário hoje para todos os filhos de Deus. Acho que ninguém poderia ficar sem o conhecimento do livro de Apocalipse. Ele é vital para os nossos dias. Você conhece esse livro? Você está familiarizado com este livro? Você sabe qual é a ideia geral do livro de Apocalipse? Pois bem, eu vou falar aqui neste primeiro episódio um pouco sobre a natureza desse livro e o conteúdo desse livro. Em primeiro lugar, o livro de Apocalipse, ele é um livro profético. É um livro que fala sobre as profecias, sobre as coisas que vão acontecer. Aliás, essa é uma das grandes características da Bíblia. É o único livro que é capaz de abrir uma janela e apresentar para nós o que está lá na frente. Isso é uma profecia. E o livro de Apocalipse, junto com outros livros como Daniel, Joel, Mateus, capítulo 24 em especial, 1ª e 2ª Tessalonicenses, são livros que nos ajudam a ver o que está adiante. E o livro de Apocalipse é um clássico dentro dos livros de profecia. Capítulo 1, versículo 3, fala da natureza deste livro. Aqui diz: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então eu queria aqui destacar estas palavras. Bem-aventurados significa feliz. Se nós somos felizes como cristãos hoje, está relacionado em você estar lendo ou não o livro de Apocalipse. E não somente ler, mas saber que este livro ele fala sobre profecias. E quando você conhece as profecias, você fica mais ligado, você entende mais o que está acontecendo com você, você sabe quais são os movimentos que o inimigo de Deus está fazendo e também você sabe o que Deus está fazendo dentro da história. Então é muito importante que nós conheçamos esse livro e guardemos as palavras da profecia. Significa que nós devemos depositar toda a palavra no nosso coração e na medida que formos olhando para o tempo, olhando para a história, nós vamos identificar a relação entre aquele fato histórico com o fenômeno profético. Nós vamos saber se o que está acontecendo na história é um fenômeno profético ou se o fenômeno profético está sendo cumprido na história. Então, por isso, nós precisamos guardar as palavras da profecia. E quanto mais o tempo se aproxima, mais nós precisamos entrar nesse livro, porque conhecer o mundo, conhecer até mesmo as coisas que Deus determinou para a história, também está vinculado com o conhecimento das profecias desse livro de Apocalipse. Então, esse capítulo 1, versículo 3, ele fala da natureza desse livro e eu quero complementar aqui lendo o capítulo 22, versículo 7. Diz assim: Eis que venho sem demora. O Senhor ele vai voltar. Aleluia! Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então aqui está dizendo de maneira muito clara que a natureza do livro de Apocalipse é um livro de profecia. E o próprio nome já diz, Apocalipse no grego quer dizer revelação.
Então é um livro que trata em revelar as coisas que hão de acontecer. E aqui tem duas outras expressões que eu quero também destacar. Aqui no capítulo 22, versículo 7 diz: Eis que venho sem demora. E no capítulo 1, versículo 3, diz que o tempo está próximo. Então são duas coisas. A história está andando, está se movimentando. E nós estamos perto de concluir. A conclusão dessa história é o retorno do nosso Senhor Jesus. Então, por isso que nós temos que saber se nós estamos perto de concluir essa história, se estamos no meio dela, se estamos no início, porque isso vai determinar o retorno do Senhor. Então, quanto mais claro nós estivermos do fim da história, em que momento da história nós estamos, mais claro também vamos saber se o Senhor está perto de voltar ou não. Então, essa é a natureza desse livro. Um outro ponto também que a gente quer destacar é que esse livro de Apocalipse, ele fala de conclusões importantes. Conclusões importantes. Quando você abre o capítulo 20, versículo 10. Eu gosto muito desse trecho, muito desse versículo. Diz assim: O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Então, no livro de Apocalipse, onde está o diabo? Ele está dentro do lago de fogo. Então, essa foi a visão que João viu. É um livro de profecia, porque fala das coisas que vão acontecer. E entre elas, essas coisas, nós temos aqui o fim do diabo, o fim de Satanás. Ele está dentro do lago de fogo. Hoje ele está solto. Hoje ele está importunando a nossa vida. Ele atrapalha a nossa vida. Ele cuida em trazer desgraça, trazer coisas ruins. Ele cuida de esfriar o nosso coração com relação a Deus. Ele trabalha o mundo na igreja. Ele destroça famílias. E às vezes essas coisas acabam nos levando para uma tristeza ou nós começamos a considerar que ele está muito avançado na sua linha de batalha, mas nós precisamos olhar não apenas para o que está acontecendo agora, devemos olhar para o fim, devemos olhar lá para o final. E no final nós temos uma grande revelação. Onde está o diabo? Onde está Satanás? Ele está dentro do lago de fogo. Quando ele vier importunar você, você precisa então pregar esta palavra para ele. Você deve usar essa palavra de testemunho, você deve testemunhar. Vem cá, inimigo, quero dizer algo para você. Você está aqui me importunando, causando problemas para mim, mas eu quero dizer que você é um derrotado. Você está no lago de fogo. Isso é muito importante, ele treme. Quando alguém revela para ele aonde ele está, ele sabe que ele está mexendo com alguém que tem recursos espirituais para lidar com aquela situação. Por isso é muito importante nós sabermos qual é o fim dele e nós falarmos tal palavra para que ele saiba sobre a sua condição futura e que o melhor que ele possa fazer aqui não vai resultar em nada, porque nós também temos uma outra grande visão, que é a visão da Nova Jerusalém, que está aqui no capítulo 21, 22. Aqui nós vemos o nosso fim, e o nosso fim é nós mesclados com o Senhor, misturados com o Senhor habitando na igreja, nesse grande tabernáculo, nós habitando no Senhor. Então, essa é a visão que devemos ter. Do lado negativo, o inimigo está no lago de fogo. Do lado positivo, nós estamos misturados e mesclados com o Senhor. O Senhor realizou a sua obra, alcançou a sua obra, ele obteve êxito e as coisas estão muito bem definidas. Então, no nosso coração, nós devemos ter isso de forma muito clara.
Apocalipse 20, versículo 10 é o fim dele, o fim do diabo. E Apocalipse 21, 22 é o nosso fim. Aqui diz: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então aqui você vê a nova Jerusalém, essa cidade maravilhosa que representa, simboliza toda a beleza da obra da transformação que o Senhor fez do homem. E esse homem coletivo é a noiva de Cristo. E agora ela está pronta para se casar com seu esposo, né? Se casar com seu noivo. E esse Cristo maravilhoso torna-se o nosso esposo. E essa é a mistura, essa é a conclusão, não somente do Novo Testamento, mas a conclusão da Bíblia. Então, essa é a natureza desse livro, um livro de profecias. Agora vamos falar um pouquinho mais sobre o conteúdo do livro de Apocalipse. Você sabe que o livro de Apocalipse, naturalmente, é o último livro da Bíblia. E por ser o último livro da Bíblia, ele conclui a própria Bíblia. Se fosse retirado de nós o livro de Apocalipse, a Bíblia seria um livro sem conclusão. Seria uma coisa estranha. Todo livro, todo romance, toda história que você lê, você tem um começo, você tem um meio e você tem um fim. O livro de Apocalipse é a conclusão de toda a obra de Deus, de todo o plano de Deus, é a conclusão daquilo que ele planejou para esse universo, para a terra, para o homem. Então, é um livro que conclui todas as coisas. E sem esse livro não saberíamos qual seria o fim das coisas. Então, se tem um livro que o inimigo ele quer ocultar de nós, é o livro de Apocalipse. Porque quando você lê o livro de Apocalipse, a sua fé tende a ficar forte. Porque você sabe o fim, você sabe que fim ele vai ter, que fim você vai ter. Então ele fica muito preocupado quando nós abrimos esse livro e vamos lá para essa conclusão. E ali, quando nós abrimos o capítulo 20, ele está no lago de fogo. Quando você abre o capítulo 21, 22, nós somos a nova Jerusalém como noiva ali para o nosso esposo, que é Cristo. Então é um livro de conclusão. Se não tivesse o livro de Apocalipse, nós não entenderíamos muito bem como se deu a redenção ou para que é a redenção do Senhor. Você sabe que, com respeito à redenção, nós temos 3 palavras importantes. Em primeiro lugar, salvação. Segundo, transformação. E terceiro, glorificação. Então, a glorificação é a conclusão da obra da salvação completa de Deus no homem. Se você não tem o livro de Apocalipse, você não enxerga a conclusão da redenção. Você não enxerga a conclusão dessa obra salvífica de Cristo. Então, essas 3 palavras, salvação, transformação e glorificação. O livro de Apocalipse fala desse processo final em que nós somos glorificados. Então, é um livro importante porque mostra o significado da redenção e para onde essa redenção está nos levando. Nós estamos sendo, hoje no presente, sendo transformados. E amanhã, de acordo com esse livro, nós vamos ser glorificados. Com respeito ao reino de Deus, você sabe que o Senhor falou muito sobre o reino no Antigo Testamento, até disse que Israel era um reino de sacerdotes. Você, quando lê o livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, ali também fala muito sobre o reino. As epístolas também falam sobre o reino, bem como o livro de Atos. As epístolas escritas pelo apóstolo Paulo também falam sobre o reino. E o livro de Apocalipse, ele precisa concluir isso. Concluir essa ideia, esse plano de Deus estabelecer o seu reino aqui na terra. Por isso que Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz assim: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo
se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E o capítulo 20 de Apocalipse, acho que é o versículo 6, também diz assim: Bem-aventurado santo, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Você enxerga aqui? Então, o livro de Apocalipse é um livro de conclusão. Aquela ideia que foi semeada sobre o reino ali nos evangelhos e que foi também semeada, né, e desenvolvida ao longo das epístolas, agora no livro de Apocalipse nós temos a ceifa, nós temos a conclusão. Então, o livro de Apocalipse é um livro importante também nesse sentido. Com respeito à igreja, é a mesma coisa. Nós temos as igrejas que foram plantadas, ali o livro de Atos fala sobre o ministério do apóstolo Pedro, o ministério do apóstolo Paulo, todos eles pregando evangelho, um para os judeus, outro para os gentios, e as igrejas floresciam. A igreja que o Senhor prometeu lá em Mateus capítulo 16, que ele disse que edificaria, e que os seus apóstolos começaram a pregar o evangelho, e nas cidades onde as pessoas eram salvas se tornavam a igreja ali, essa ideia da igreja, ela também precisa desenvolver e precisa de uma conclusão. O livro de Apocalipse, capítulo 1, fala que essas igrejas são os candelabros. Elas estão ali para brilhar, estão ali para dar testemunho de Cristo. E no final, nós temos a Nova Jerusalém como o resultado, né? A conclusão, essa igreja no seu nível máximo de brilho, de glória e de testemunho. A Nova Jerusalém representa a igreja dando testemunho do que Deus é, do que Cristo fez e de tudo que o Espírito, ao longo do tempo, foi trabalhando no interior de cada um de nós, individualmente e coletivamente, resultou na Nova Jerusalém, a noiva de Cristo, e o Senhor então alcançando aqui o seu êxito, concluindo todo o processo que ele fez ao longo do tempo na igreja, transformando-a e agora glorificando-a. Então, é um livro de conclusão. Se você tira esse livro da Bíblia, o livro de Apocalipse, como é que esses assuntos eles vão ser compreendidos por nós? Louvado seja o Senhor. E também nós temos aqui que o livro de Apocalipse faz parte dos escritos de João. Não é? Nós sabemos que João ele escreveu o 4º evangelho. Você tem o Novo Testamento, ele tem essas seções, né? Você tem os evangelhos, o livro de Atos, as epístolas e o livro de profecia, que é o livro de Apocalipse. O evangelista João, ele escreveu o 4º evangelho, o evangelho de João. Então, veja, ele conclui os evangelhos. Depois você tem as epístolas. A última epístola a ser escrita foi também escrita pelo apóstolo João. Então ele conclui as epístolas. O último livro do Novo Testamento escrito foi o livro de Apocalipse, também escrito pelo apóstolo João. Você vê? João ele conclui todas as seções do Novo Testamento. Conclui os evangelhos, conclui as epístolas e conclui o próprio livro de Apocalipse. Então o Senhor deu para João esse ministério de concluir a sua revelação. Então veja, é um livro maravilhoso, é um livro que nós precisamos conhecer, é um livro que cada dia que passa nós precisamos nos afinar mais com esse livro, porque todos os cristãos precisam saber qual é a importância desse livro nos dias atuais. Não somente para ele se compreender melhor, saber o que o Senhor espera dele e muito mais para ele saber em que ponto da história,
em que ponto da história as profecias estão, né? Onde está a profecia dentro dessa história? Isso dá peso, base, um fundamento forte para que você seja um cristão saudável, um cristão sólido e um cristão que consegue servir melhor o Senhor e até mesmo na batalha espiritual ter êxito em relação a este inimigo. Porque quando ele chegar para causar algum tipo de problema, você vai dizer: olha, não me faça pregar o evangelho para você agora, tá? Não me faça pregar a boa nova que é para mim, que para você é um grande terror. E o grande terror para você é que eu te vejo no lago de fogo. É lá onde você está e é para lá onde você deve ir agora. Jesus é o Senhor. Que cada dia mais nós entremos mais nesse livro para conhecê-lo. Louvado seja o Senhor. Esse livro de Apocalipse é o grande presente que Deus nos deu para que sejamos cristãos fortes nesse mundo atual. É a janela que se abre para nós vermos o futuro. Então, que tal nós continuarmos nos próximos programas abrindo mais essa janela para saber o que está adiante, hein? Nós te aguardamos nos outros episódios. Amém.